Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. E aí, mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia pra você. E aí, como é que tá seu domingão? Tudo certinho? Tudo bem? Vamos lá então para mais um programa. Caio tá por aqui, Mariana tá por aqui, tá todo mundo aqui com muita alegria nesse domingão para levar um pouquinho de informação para você, levar muita coisa legal, muito conhecimento da doutrina espírita, coisas que com certeza vão fazer você refletir bastante. A criançada vai aprender, né? O pai vai reafirmar aí, com certeza vai aprender um pouquinho mais, vai fortalecer o que já sabe. Toda a família vai ficar bem alimentada com as palavras boas que no caso a doutrina nos apresenta, não é, Mari? Bom dia, Mari. Bom dia, Guga. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está em casa. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um programa com a graça de Deus. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Fala bom dia para o pessoal de casa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Hoje o Leozinho não está aqui. Mas nós vamos tocar o programa assim mesmo, certo? Vamos mandar um beijão pra ele. E se Deus quiser, semana que vem, ele consegue estar aqui com a gente. Semana que vem, com certeza, vai estar com a gente. Com certeza não, quase certeza. Isso aí. Vamos começar, Caio? Vamos! Muito bem, quero ver sua participação hoje, hein? Mais participação. Caio, nós falamos na semana passada, nós estamos falando sobre as leis morais ainda, né? E nós começamos a falar sobre a lei de igualdade. Aí a gente falou que todos os espíritos foram criados por Deus da mesma forma e que as aptidões diferentes, elas acontecem para que os espíritos possam uns ensinar os outros naquilo. Então, um que tem uma determinada aptidão ensina aquilo para uma pessoa que não tem, e aquela pessoa tem aptidão em outra coisa, ensina outra pessoa, e assim vai havendo trocas de experiências. Nós também falamos sobre as desigualdades sociais, e falamos também, começamos a falar sobre... falamos sobre a miséria e a riqueza, né, porque tem as desigualdades sociais, e conversamos um pouquinho sobre a dificuldade de ser, da prova, de ser tanto miserável como de ser rico. Lembra? Lembra, Caio? Lembro. Muito bem. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Se a riqueza é uma prova tão difícil para o homem, como a gente viu no programa passado, assim como a pobreza extrema, não poderia Deus atenuar essas duas provas? O que você acha? Olha, eu não sei o que é atenuar. Diminuir. Fazer essa prova ficar menos dura, menos severa, menos rígida. Eu acho que ele podia. Você acha que ele podia? Mas se ele não fez, quer dizer que tem uma razão para isso. Verdade. Por que os homens têm que se submeter de forma diferente a provas mais severas ou mais brandas? Eu não sei. Porque alguns... as provas não são iguais para todo mundo, porque alguns sofrem mais que outros, porque na vida de uns dá tudo certo e na vida do outro só dá tudo errado. Por que será? Deus não poderia mudar isso aí? O que você acha? Poderia. Poderia. Mas nem tudo que é gostoso, é bom, faz bem, né? Verdade. Então, às vezes, a prova difícil, ela acontece, como você falou, deve ter uma razão. Concorda comigo? Concordo. Então, tá. Então, eu queria que você lesse pra gente responder esse questionamento que eu fiz agora.
eu queria que você lesse lá no Livro dos Espíritos as questões 814 e 816. Lê pra gente, por favor, Caio. Bom, questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então ele pergunta por que Deus concedeu para uns a riqueza e para outros a miséria. E os espíritos respondem, para provar a cada um de maneira diferente. Então, a riqueza também é uma prova. Com a miséria, a gente aprende a ser resignado, a ser humilde, a estimular, né, trabalhar a nossa esperança. E com a riqueza, a gente aprende outras coisas. Eu imagino que também, eu não sei te falar assim agora de cabeça, o que alguém aprende com a riqueza. Talvez seja uma prova para que a pessoa aprenda a ser mais caridoso, a ser mais... a poder enxergar mais a dor do outro, já que ele não tem aquela dor. A gente sabe que os grandes desastres ambientais que acontecem, eles acabam despertando nas pessoas um senso de solidariedade muito grande. Você vê quando teve aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, e que muitas pessoas ficaram sem casa, perderam tudo. Quanto de ajuda elas receberam? Lembra? Não. Você não lembra? Você não viu no noticiário? Meu Não, Deus. eu não vejo notícia. Ah, então tem que começar a ver, né? E aí as pessoas, elas conseguem achar um potencial de caridade dentro delas. Então, e lógico, você não precisa ser rico para ajudar, mas quando você tem melhores condições, você também tem melhores condições de ajudar. Concorda? Concordo. Muito bem. Então, lê pra gente a questão agora 816. Questão 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, e maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso do que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza é o poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nossa, vamos parar aqui que tem muita informação nesse ponto aqui. Então, o Kardec pergunta para os espíritos se o rico sofre mais tentações do que o pobre. E se ele, apesar disso, ele detém mais possibilidade de fazer o bem, né? E os espíritos respondem que
que o problema da riqueza é que ela tem uma grande chance de levar aquele espírito a ser egoísta, a ser orgulhoso, a sempre querer mais, né? O que ele usa o termo aqui, insaciável. Então, as suas necessidades sempre aumentam. Então, o que ele tem de dinheiro nunca é bom, nunca é suficiente. Ele sempre quer mais, ele quer mais. E para conseguir mais, ele vai passando por cima das pessoas a qualquer custo. Mas ele lembra que tanto o poder quanto a riqueza fazem com que daqueles espíritos que receberam a riqueza e o poder como prova, eles vão ser muito mais cobrados. Já diz, né, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, isso também é para a gente. Muito foi dado para a gente em termos de conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente tem muito mais responsabilidade. A gente precisa ser mais responsável com o olhar para o outro, com o olhar para dentro de nós mesmos, porque muito foi dado de conhecimento espiritual para a gente. Da mesma forma, quem tem poder tem que usar esse poder sem abusar dele. Quem tem dinheiro tem que usar esse dinheiro, lógico, para suas necessidades, a sua família, mas também para ajudar as outras pessoas. Então, dar emprego para os outros, contribuir para instituições, ajudar as pessoas que realmente precisam, seja da forma que for. Você pode perguntar assim para mim, mas mãe, então quem é pobre não consegue ajudar os outros? Lógico que consegue, porque a caridade ela não se limita a dar coisas materiais. Aliás, a maior caridade não tem nada a ver com coisas materiais. A maior caridade é aquela que te permite ajudar o outro, ouvir as pessoas, ajudar alguém a atravessar a rua, ajudar alguém que derrubou alguma coisa no chão, sorrir para uma pessoa, dar um abraço numa pessoa que às vezes precisa, está num momento de mais fragilidade, que ela precisa de um abraço, ela precisa de uma voz de conforto. Então você não precisa ter dinheiro e não precisa ter bens materiais para poder fazer a caridade. Você não acha isso, Caio? Eu acho. Porque eu já vi assim, a gente vê histórias de pessoas que às vezes não têm nada, mas acabam dividindo aquilo que ela tem com os outros. Então isso tem valor, não é porque ela é pobre que ela não precisa ajudar. Agora, quem tem dinheiro tem obrigação de ajudar. Porque senão vai cair em todos esses vícios aqui, né? Todas essas vai aumentar todas essas imperfeições. É esse o cuidado que a pessoa que tem mais condições ou que tem econômicas, né? Ou que tem mais poder tem que se precaver para não cair, já que é uma prova, para não sucumbir àquela prova. Não se deixar vencer pelo egoísmo, pela vaidade, pela ganância, né, a soberba, porque isso tudo só vai acarretar novas dívidas para a pessoa, não vai fazer com que a pessoa progrida. Concorda? Concordo. Muito bem. A severidade ou não das provas que os homens passam depende dos erros e dos desvios de caráter que a pessoa já teve e que ela precisa corrigir. Normalmente, Caio, você sabia que tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza normalmente são escolhas dos espíritos? Sim. Você sabia?
Porque assim, a gente já... Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui. Mas a gente escolhe o corpo que a gente vai ter. A gente escolhe algumas provas pelas quais a gente vai passar. Doenças físicas. Algumas limitações. Até a prova da riqueza e da pobreza. E isso depende daquilo que a gente precisa aprender, do erro que a gente cometeu, então a gente vai passar por uma mesma prova, muito semelhante a uma que a gente já passou e vacilou, para que a gente consiga superar aquela falta, né? Corrigir aquele erro do passado. A gente tem que lembrar também, Caio, que a cada encarnação a gente escolhe vir em situações diferentes. Então hoje a gente pode escolher vir, por exemplo, com uma situação confortável financeiramente. Na próxima a gente pode escolher vir com outra prova. A gente pode escolher vir com outro sexo. A gente pode escolher vir muito carente, ou numa família completamente desestruturada, onde falta amor, onde falta afeto. Então, o ser humano, né, o espírito, antes de encarnar, vai escolhendo as provas pelas quais ele vai passar. E todas essas provas são necessárias para que a gente se melhore. Concorda? Concordo. Então, a gente pode ficar dizendo que Deus é injusto com a gente? Não. Porque quem escolhe as provas? Nós. Nós. Não é imposto por Deus. Deus não é um carrasco que vai lá e impõe pra gente, olha, você vai passar pela sua vida por tais dificuldades, porque eu acho que você precisa. É Deus que faz isso com a gente? Não, Ele é se a reúne gente. com cada um e fala assim, vamos lá, ó, para você eu escolhi essa prova. Pro fulano ali eu escolhi a prova XYZ, pro Beltrano a CDH, e assim vai. É assim que Deus faz? Não. O que ele faz? Ele fala assim, ó. Tá bom, agora você chegou aqui, né? Fica calmo que agora você vai escolher a sua prova. Ele fala assim? Eu acho que sim. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, eu falei assim pra professora. Ah, professor, então escolhe uma prova de escola, uma prova pra ele escrever com a caneta? Mas não é essa prova, né, que a gente está falando. A gente está falando das dificuldades da nossa vida. É dessa prova que nós estamos falando. Das dificuldades da nossa vida. Ah. Entendeu? Sim. Então dá pra gente entender que se hoje eu sou mulher, na próxima vida eu posso vir Homem. Se eu sou homem, eu posso vir mulher. Depende, vice-versa. Depende do quê? Nosso espírito. Das nossas necessidades. Sim. Então, quer dizer que se eu tô vindo mulher, não significa que eu vou sempre vir mulher. É isso? É. Muito bem. E essa ideia de que existia antigamente, Caio, de que o homem era melhor do que a mulher, você acha que existe? Não. Você acha que Deus fez... A gente tem uma ideia, né? Aquela ideia que a religião foi passada pra gente, de que Deus primeiro criou o homem e depois ele criou a mulher. Como se o homem fosse superior. Então criou o homem primeiro e depois veio a mulher tirada da costela do Adão.
como se a mulher fosse secundária. Você acha que é assim, Caio? Não. Porque se a gente vai hoje nascer homem, na próxima nascer mulher, significa que, na verdade, o sexo que a gente tá é só uma escolha de acordo com as provas que a gente quer passar. Sim. Não que a gente que um é melhor do que o outro. Exatamente. É exatamente isso? Sim. Então, porque eu sou mulher, eu não sou melhor que você. É. E porque você é homem, você não é melhor do que eu. Sim. E aquele negócio que tem marido ainda, né? Tá certo, nós já estamos no ano 2025. Mas tem homem que ainda acha que mulher é propriedade dele. Que mulher não tem direito de ter opinião. Que mulher não tem direito de trabalhar. Não tem direito de ter uma escolha religiosa que seja diferente do marido. Mulher não tem o direito de fazer o que ela quiser. Tem mulher, você sabia, Caio, que o marido não deixa nem cortar o cabelo? Por quê? Então, eu me pergunto, por quê? Por que que ainda tem homem que acha que mulher não tem direito das coisas? Tem homem que acha que é superior à mulher, só porque ele é homem. Não, deixa eu dar uma pesquisada rapidinho aqui, ó. No Pronto, você pesquisei. vai pesquisar? Então, é que o homem não deixa a mulher cortar o cabelo porque o homem não cortou o cabelo ainda. É por isso. Oh, meu Deus do céu. Sabe, Caio, no começo do século passado, as mulheres não tinham aqui no Brasil, eu não estou falando no resto do mundo não, estou falando aqui no Brasil. As mulheres não tinham direito nem de votar, sabia? As mulheres não podiam nem trabalhar fora. Teve uma época que mulher não podia trabalhar fora. Mulher não tinha direito de estudar. Aí, depois, as mulheres passaram a ter direito de estudar, mas só se elas fossem só se fosse para ser professora. Mulher não podia ter outra profissão. Era ser professora. Mas a mulher foi conquistando o espaço dela, os direitos dela. E hoje, a gente tem mulher em todas as profissões. Você sabia que teve uma época que a mulher não podia nem praticar esporte? Nossa, devia Não ser podia gorda. não podia, não, mas não tem nem a ver com ser gorda ou ser magra. Tem a ver de não ter direito. Porque se achava que a mulher não tinha capacidade para isso. Mas é o corpo físico que dá essa capacidade para a mulher? Não. Eu queria, Caio, que você lesse pra gente o texto 63, lá do Livrinho dos Espíritos, que fala pra gente sobre essa diferença, já que nós estamos falando sobre a lei de igualdade, ela fala sobre essa diferença entre o homem e a mulher, se realmente existe essa diferença, né, entre o homem e a mulher. Então, lê pra gente, Caio, o texto 63, lá do Livrinho dos Espíritos, por favor, para explicar essa diferença. Tá bom. Ou se existe ou não, né? Uhum. Lê lá pra gente. Pergunta de Kardec. O homem e a mulher são iguais diante de Deus, têm os mesmos direitos? Resposta dos Espíritos. Deus não deu a ambos a percepção do bem e do mal e a capacidade de progredir? Autora. A responder a pergunta de Kardec com outra pergunta, os Espíritos nos deram uma resposta muito clara. Eles explicam que a situação de inferioridade da mulher entre muitos povos é atraso moral. Só acontece por motivos culturais. A fraqueza física da mulher em relação ao homem, de forma alguma, significa inferioridade. Significa somente que ambos foram preparados para desempenhar funções diferentes. Enquanto o homem tem maior força física, podendo mais facilmente desempenhar trabalhos pesados, a mulher tem a sensibilidade e delicadeza necessárias para a maternidade e outras tarefas importantes. Os Espíritos nos dizem claramente que a emancipação feminina acompanha o progresso da civilização e que ambos, homem e mulher, devem ter os mesmos direitos.
Lembro ainda que nós, a cada existência, tanto podemos encarnar em corpos femininos como em corpos masculinos, mostrando com essa alternância que os sexos são característicos do mundo material. Muito bem. Lê pra gente também o próximo texto, que é lá do Livro dos Espíritos. Tá bom. Questões 822 e 822A, por favor. Questão 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Questão 822A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direito, sim. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direito entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Muito bem, Caio. Então, aqui, os espíritos explicam exatamente aquilo que a gente está falando, que a diferença entre o homem e a mulher, ela é só física. Porque lembra que espírito não tem sexo? Sim. Espírito não tem sexo, então a diferença é física, é só do corpo físico. E ela existe motivada pelas vivências, os aprendizados que cada uma proporciona para aquele espírito. E aí ele fala assim, olha, aqui se os homens são iguais perante a Deus, por que eles têm que ser tratados de forma igual pela lei humana? E é exatamente isso que eles falam. A gente não faz para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Então, se a gente quer ser tratado com igualdade, a gente tem que tratar todo mundo igual. Concorda? Concordo. E aí ele complementa, né? Olha, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Então, o mundo, as pessoas precisam entender que no nosso planeta, o nosso planeta só vai evoluir quando todo mundo se tratar como ser humano. Todo mundo se tratar de igual para igual, sem diferença de sexo, de cor, sem precisar de cota, sem precisar de representatividade de qualquer gênero, seja de indígena, seja de quilombola, seja de negro, seja de índio, seja, sei lá, qualquer uma que tenha, de homossexual. Por quê? Todos nós somos iguais. O dia que todo mundo for tratado igual, nada disso vai precisar ser objeto de luta, de reivindicação, de legislação, porque se as pessoas forem tratadas iguais, não precisa ter lei para tudo isso, para todas essas coisas. A gente tem que sempre que lembrar que hoje nós estamos com o corpo que nós temos, mas na próxima encarnação nós podemos vir com outro corpo. Nós podemos, inclusive, aceitar a prova de ter um outro corpo e não se identificar com aquele corpo. Psicologicamente, emocionalmente. Então, a gente não pode tratar o outro igual pela aparência física dele, pelo
sexo dele, pela sexualidade dele, pelo time de futebol, pela religião, pela escolha política. Nada disso é motivo para que haja diferença entre os seres que habitam esse planeta. Certo? Certo. Muito bem. E assim a gente acaba o princípio da igualdade. E aí vamos preparar o próximo princípio para a semana que vem. Certo? Certo. Então, é isso. Vamos despedir do pessoal. Vamos ficar aqui hoje. Infelizmente acabou. Mas a gente se encontra semana que vem. Então se despede do pessoal. Tchau, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, tá? Ouviu até aqui. Vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo, um abraço e um tchau. Eu também queria me despedir de todo mundo. Lembrando que hoje é domingo de Páscoa. Eu desejo a todos uma Páscoa abençoada. E que a gente não se esqueça que Páscoa não é troca de chocolate. Não tem a ver com chocolate. E novamente ela tem a ver com Jesus. Que a gente se lembre dele a todo momento. E que a gente use a confraternização na nossa casa para estreitar os nossos laços de afeto com aqueles que hoje compartilham da existência conosco. Eu fico aqui, um beijo a todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Muito bem, e você pode curtir mais uma vez o nosso programa e, claro, também compartilhar com todo mundo aí. Daqui a pouco você vai poder compartilhar através do Spotify. Até domingo que vem, grande abraço, se cuidem, tudo de bom e que você tenha uma semana muito abençoada.